Caio Borralho, chegou a hora da verdade. O senhor vai passar por Imavov no UFC Paris esse sábado? Vem descobrir. Presta, filhas. Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e desdonzeladas, você está em Três Tapinhas, o melhor podcast de MMA do planeta. Não é o mais rico, não é o mais cheiroso, mas é o melhor. É o mais pobre e o melhor podcast. Eu sou Fabiano Rampazzo, pisando aqui no Octagon mais uma vez de Três Tapinhas. Quinta-feira passada a gente falhou com vocês e daqui a pouco eu vou introduzir Igor Meloto, do MMA Meloto, e João Barbie, o Capitão Carisma, para compor a bancada do melhor podcast de MMA do planeta Terra. 1, 2, 3, 4 lutas. Brasil versus França, nesse UFC Paris desse sábado. 4. Quem gosta dessa rivalidade aí, prato cheio. Tem Caio Borralho, tem Maurício Ruffi, tem um card interessante pela frente. A gente vai esmiuçar o card aqui nessa nossa conversa. Então, por favor, já deixe o seu like, porque ele é muito importante pra gente. Você que tá vendo aqui, já deixa o likezinho aí. Depois, se você continuou vendo, eu falei alguma bobagem, o Barbie falou, aí você vai dar o dislike, não tem problema. Mas de saída, deixa o like na confiança. Você que tá vindo pelo YouTube, muito bem-vindo. Você que tá vindo pelo Spotify, muito bem-vindo e bem-vinda. E a gente começa aqui desespinhando o evento passado que ficou lá atrás, ou alguma coisa do mundo do MMA. No meu caso, por exemplo, o espinho na garganta não tem a ver com o evento passado. Mas vou querer saber qual é o espinho na garganta dele. João Barbie, o Capitão Carisma. Tem a ver com o evento da semana retrasada ou é algum outro assunto, Barbie? Soldados, soldadas, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Aqui vos fala o seu capitão e eu vou contar para vocês sobre o meu espinho na garganta que tem relação com o evento de muito tempo atrás, qual tivemos o Zhang Mingyang contra o Johnny Walker, porque uma coisa que eu achei muito interessante é que o nocaute do Johnny foi uma coisa muito clássica de Johnny Walker, né? Que é aquela coisa assim, só acontece esse tipo de coisa com ele, mas eu achei muito legal porque mostra que os golpes machucam, todo golpe machuca, e às vezes a gente precisa lembrar disso, porque a gente tende a só valorizar chute baixo e chute no corpo quando mostra um dano causado extremamente grande, sem pensar que qualquer um desses golpes pode gerar uma lesão, pode gerar um nocaute. É igual quando acontece de, tipo, os caras estão lá num ground and pound, em uma posição que não é tão definitiva assim, do nada um cara dá um soco no outro e o cara apaga completamente, você fica, caramba, isso nunca acontece. E aí a maioria dos fãs correm para dizer, foi sorte. Não aconteceria de novo. Mas como foi sorte, né? O cara queria chutar a perna, chutou a perna e estourou a perna do adversário. Não é porque ele não acertou 50 chutes baixos antes que isso se trata de sorte. Eu só acho que é interessante porque conta com esse fator, tipo assim, às vezes o dano acontece, às vezes o dano não acontece, isso é só um fator da luta. É igual quando a gente comentou muito aqui essa questão da luta do Poatan contra o Ankalaev, que o Poatan parecia estar com a estratégia na cabeça de eu vou chutar a perna dele, ele eventualmente vai sentir. E ele nunca sentiu. De outra forma que o Ming Yang sentiu, tipo, em menos de 10 chutes baixos que o Johnny acertou em cheio. É tipo, você não pode ignorar dano, você não pode ignorar golpes limpos. Se você tem uma defesa, principalmente de golpes baixos ou golpes no corpo, que se vale de eu vou sustentar esse golpe, ou eu vou tentar jogar um soco por cima desse chute, pode acontecer de você sofrer um nocaute do nada, por tentar ignorar um golpe desse. Esse é o meu espinho na garganta. Meloto, chega mais, queremos ouvi-lo. Qual é o teu espinho que está entalado na garganta? Tem a ver com alguma coisa do mundo do MMA? Tem a ver com um evento de 2 semanas atrás? Chega mais, Meloto. Olá, pessoal. Bom, o meu espinho ele é sobre o evento que ocorreu nesse último final de semana do Misfit Boxing, que era um evento de vários lutadores que passaram pelo UFC e atuaram nesse evento aí. E a gente teve o Tony Ferguson vencendo, finalmente saindo da maré de azar aí, ou de incompetência, né? E também a gente teve uma luta entre o Darren Till contra o Luke Rockhold, né? O Darren Till nocauteou o Rockhold. E eu quero expressar aqui, cara,
a minha lamentação pela situação do Luke, porque o cara tá certo, já tá nos 40 anos de idade aí, mas que carreira que decaiu. Ó o etarista, Barbie. Não, assim, eu tô até surpreso com a forma como ele decaiu, porque ele perdeu pro Michael Bisping, né, ali, quando ele perdeu o cinturão, ó, por conta de uma soberba ali, ele tinha ganhado o Bisping antes, né, e depois ele perdeu, e cara, parece que depois disso ele virou outro lutador, né, ele teve uma guerra contra o Chris Weidman antes de perder pro Bisping ali, que a gente pensou, cara, que lutador bom, e do nada o cara decaiu tanto assim, então o cara, a minha impressão que eu tenho é que o Luke Rockhold é o lutador que perdeu para a sua própria soberba. O maior exemplo disso, talvez, de um cara que estava no topo e achou que ninguém vai me ganhar, eu sou imbatível. A própria postura dele naquela luta contra o Bisping, eu acho que mostra isso. E é uma pena, assim, eu lamento, porque é um cara que poderia ter entregado mais, tinha talento para isso, tinha idade ainda naquele momento, né? Só que depois disso ele perdeu muitas vezes e acho que só teve uma vitória no Karatê Combat, mas não é nem sombra, nunca mais vai ser, infelizmente. Perdemos um grande atleta aí para sua própria soberba. E lamentar isso. Ótimo. Eu só queria comentar um negócio aqui, porque assim, eu discordo um pouco, embora exista uma boa dose de verdade no que você falou. Eu acho que o que é interessante da carreira do Rockhold é que ele foi enfrentando caras que eram muito capazes de jogar nas fraquezas dele. E o mais interessante para mim é que ele foi indo para modalidades de combate que estavam treinando cada vez mais as forças dele, né? O cara vai para o Karate Combat, subitamente ele não tem mais jogo de chão, que na minha opinião era o melhor aspecto do jogo dele. E aí subitamente o cara vai para boxe sem luvas ou boxe e retira os chutes dele. Para mim o Luke não sabe boxear, ele nunca soube boxear, ele sempre teve problemas muito crônicos nessa parte. E aí ele estava querendo competir nesses esportes que eram exclusivamente boxear. Tipo, o Darren Till, para a luta que aconteceu, ele era favorito a um nível absurdo. Ele estava pagando 1,09 contra o Rockhold. Porque é isso, cara. Ele não sabe boxear, ele tem uma resistência baixa, ele não consegue impedir os adversários de encurtar a distância, simplesmente meterem a mão na cara dele. E é uma coisa que só se tornou mais fácil de se fazer com a idade que veio. Então, eu acho que você está correto, mas eu também acho que ele não se fez nenhum favor nesses casamentos de luta e nessas modalidades que ele escolheu combater. Gestão de carreira ruim, né? Poderia ter gerido melhor isso, né? Bom, o meu espinho na garganta, rapidinho aqui, tem a ver com o UFC Rio, mais precisamente com relação aos ingressos do UFC Rio. O que acontece é o seguinte, cavalheiros e donzelas, os ingressos para o UFC Rio, Charles do Bronx versus Rafael Fiziev, estão esgotados. Acabou. O que está tendo de golpe, dizendo lote extra, última chamada, abrimos um lote exclusivo, aqui venda exclusiva, está tendo. Eu já fui impactado 2 vezes no Instagram por picaretas, bandidos, mafiosos que querem tomar o seu dinheiro. Então, você que está assistindo aqui e que tem vontade de ver este evento, se não comprou ingresso, não compra mais. Sinto muito. Acabou. Não caia em nenhum golpe desses salafrários que todo dia tentam passar golpes em todo mundo que reside nesse país. É impressionante. Esse telefone aqui toca 5 vezes por dia com alguma tentativa de golpe. Agora, você cair num golpezinho achando que tem lote extra, ingresso extra de UFC, é brincadeira. Não faça isso, este é o meu espinho na garganta e bora seguir o jogo. Agora sim, o UFC Paris. Imavov versus Caio Borralho. Né? Daqui a pouco a gente vai esmiuçar o card. Já vou dar um aviso que o horário é diferente, hein? Cuidado você aí que costuma ver o UFC à noite. Já já você vai ser atualizado disso. Antes, entretanto, temos o malvado sorrindo pro bar. Capitão, o malvado tá sorrindo para você e quer saber o seguinte: qual é o melhor lutador francês
em atividade hoje no UFC e qual é a maior promessa francesa hoje em atividade no MMA? Ó, eu já vou dizer para vocês que, infelizmente, essa lista não tem muitas surpresas. Infelizmente, eu não vou citar nenhum nome aqui que vocês não conhecem. Os lutadores franceses que são desconhecidos do grande público e já estão atuando dentro do UFC hoje, eu não acho que. Eu não tenho muita expectativa em cima deles. Por exemplo, aquele cara, o Omar Sy, da categoria dos meio pesados, eu não vejo grande coisa. Ele vai com certeza se manter dentro do UFC, mas eu não acho que ele vai chegar muito longe. A maior parte deles, inclusive, está competindo nesse final de semana, mas eu acho que a gente fica entre 3 lutadores para o melhor lutador francês da atualidade: Cyril Gane, Manon Fiorot e o próprio Nassourdine Imavov. E eu acredito que eu vou de Nassourdine Imavov aqui, porque o cara, eu acho que ele tá lutando num nível muito alto, é um lutador muito completo, muito dinâmico, com muito poder de nocaute, bom jogo de solo também. Eu tenho meus problemas com ele, que eu vou falar mais detalhadamente na minha análise dentro deste podcast, mas com 29 anos, acho que ele chegou num nível muito alto, enquanto os outros 2, eu tenho a impressão que eles chegaram no teto deles já, sabe? Eu me surpreenderia de ver eles chegando mais longe do que eles foram. O Cyril Gane vai ter agora mais uma disputa de cinturão, e eu acredito que ele vai ser derrotado, até mesmo de uma forma acachapante. Para a maior promessa, eu acho que a gente fica entre 2 pesos leves, que são o Benoit Saint-Denis e o Faresian. E essa aqui pode ser uma opinião meio controversa, mas eu acho que eu vou de Faresian aqui. Eu acho que o desenvolvimento do Faresian nos últimos meses aqui se tornou um trocador extremamente perigoso, se tornou um cara muito mais capaz em termos de wrestling, em termos de grappling, muito mais capaz de utilizar a sua altura, a sua envergadura. Enquanto o Benoit Saint-Denis, eu tenho a impressão que, assim, eu posso estar muito errado nesse aspecto, porque eu acho o Benoit Saint-Denis um excelente lutador também. Eu acho que ele é um bom trocador, chutes muito pesados, mão pesada também, um grappling muito agressivo, bom ground and pound, boas finalizações. Mas eu tenho a impressão que ele é um cara, assim, muito, muito fogo de palha. Ele vai chegar, ele vai fazer o seu melhor, e se não funcionar, ele vai morrer. Aquela luta contra o Poirier, eu imagino que vai acontecer mais vezes contra caras dentro do top 10, caso ele consiga chegar nesse nível mais uma vez. Então eu vou ficar aqui com o Faresian. Eu sei que é uma opinião controversa, mas, bom, eu estou aqui para isso. Muito bem respondido, não fugiu da raia. Eu acho que seria mais controverso se você falasse o Benoit Saint-Denis, que tá num claro descenso, levou um pau do Renato Moicano. E achei ótimas escolhas. O que você achou, Meloto? O Benoit Saint-Denis bateu no teto, né? Eu não sei se ele vai conseguir evoluir mais do que isso. E eu acho que sim. O Faresian mesmo, pra mim, é a maior promessa hoje. Meloto, mantenha esse microfone aberto, porque o Malvaro tá sorrindo pra você agora. E a pergunta pra você é muito simples. Maurício Ruff versus Ilia Topuria. Em quem estaria o seu dinheiro nessa luta? Bom, em primeiro lugar, é uma luta que seria espetacular, né? Sim, os dois estilos muito agressivos e bonitos de se ver. E possível, né? Bem possível, eu diria. Eles estão no... O Ilia Topuria vai demorar muito para sair da onde ele está. Enfim, potencial para chegar lá, o Ruff tem muito. E, bom, Desculpa, Beloto. Antes de você dar o teu palpite, se o Ruff nocauteia de um jeito espetacular nesse sábado no UFC Paris, o próximo luta dele pode ser um title shot já? Acho difícil, não. Não. Tá, tem outros caras na frente dele. Ele vai estar vencendo um lutador que tá no top 13 ali. Eu acho que ele tem que, no mínimo, vencer um top 10, cara. Ok. Vai ser muito. Eu vou ficar muito surpreso se isso acontecer. Perry Pimblett, né? Tá chegando ali. Sarukian ainda também tá na fila. Então deixa eu melhorar essa pergunta. Maurício Ruff versus Ilia Topuria daqui a um ano e pouquinho acontecendo, com o Ruff tendo essa evolução. Em quem estaria o seu dinheiro? Então, o meu dinheiro ele estaria ainda no Ilia Topuria. Eu acho que o meu dinheiro estaria no Ilia Topuria contra qualquer lutador do peso leve pra baixo hoje. Eu não vejo ninguém vencendo ele. Eu não sei se isso frustra muito as pessoas, mas é porque o cara, além de ele estar num nível muito altíssimo, ele ainda tá em evolução. Daqui um ano ele vai estar melhor ainda. Daqui 2 anos vai estar melhor ainda. Ele tem idade pra isso ainda. Então, por mais que o Ruff também eu vejo ele com a margem pra evoluir muito,
Mas não tem, eu não consigo apostar contra o Ilia Topuria hoje. Eu não vejo muitas brechas nele. É um cara rápido, muito contundente. Ele é mais objetivo do que o Ruff. O Ruff eu vejo um certo preciosismo dele para atacar, quer sempre fazer um highlight. Já o Ilia Topuria, eu acho ele um pouco mais focado naquilo que ele tem que fazer mesmo para vencer. Se ele tiver que fazer uma luta chata até, entre aspas, ele faz, como ele fez contra o Josh Emmett, chata entre aspas, tá? Porque até eu não achei chata, mas em comparação com o Ruff é mais highlighter, né? Então, eu vou de Topuria, cara. Teria mais coisas para dizer aqui para isso, mas é isso. Eu acho que hoje o nível ainda está alto, tem uma diferença ainda visível entre os dois. Muito bem respondido, meus leões de chácara não fugiram da raia, responderam a pergunta capiciosa e bora pro Rampazzo Reage. Rampazzo reage? Olha só. Olhem só. Abre aspas aqui pro Boia Fria Almeida. E é um Rampazzo Reage diferente. É um Rampazzo Reage que eu vou compartilhar com os meus colegas de bancada de Três Tapinhas. Boia Fria, abre aspas. O que vocês acham do desequilíbrio do Jean Silva? Não acham meio vergonha alheia? Fecha aspas. Eu tenho a minha opinião, ela é polêmica, mas eu vou falar por último. Primeiro, senhor Barbie, o que você acha do jeito desequilibrado, palavras do Boia Fria, do Jean Silva? Eu, honestamente, não entendo como é que ainda deixam o Jean Silva entrar no Twitter, entrar no Instagram, porque é aquela coisa que ele só está cavando o próprio buraco. E eu falo isso assim, sendo um grande fã do Jean Silva, gosto muito dele, acho que ele é um estilo de lutador fantástico, acho o personagem dele também muito interessante, mas ele entra no Instagram, acha um hater qualquer, e aquele hater faz o dia dele, sabe? Esse cara, eu até me relaciono com ele de uma certa forma, nesse sentido, que você vê 40 comentários que te elogiam, vê um que te xinga, e é o comentário que você vai atrás. E também tem essas outras coisas que, bicho, sai vídeo do cara colocando o influencer num mata-leão, o influencer bate, o Jean não solta. Sabe, aquela coisa que eu fico assim. Você podia não estar fazendo essas bobagens, essas porcarias, que você só tá danificando a sua imagem. Se ele só entrasse e lutasse, bicho, ele seria um dos lutadores mais amados do planeta inteiro. E até mesmo essa promoção que ele fez para a luta contra o Bryce Mitchell foi uma promoção extremamente interessante que atraiu atenção para ele. E depois disso, eu tenho a impressão que ele tá como só cavando o próprio buraco. E eu fico realmente preocupado e acho que a Fight Nerd devia tirar a conexão Wi-Fi dele, viu? Ok, opinião contundente do Barbie Meloto, por favor. Cara, eu acho que quando ele faz qualquer atitude dele, né? Quando ele faz alguma coisa que a gente não concorda, a gente não gosta muito, ah, isso fere não só a imagem dele, mas também a do país que ele representa. Então eu acho que ele deveria, sim, ter um pouco mais de cuidado nas coisas que ele faz, exageros, né? Esse exemplo aí do Barbie aí, que ele pegou o cara pelo pescoço, e não foi só um, né? Pegou mais de um já no Mata-Leão e demora para soltar o golpe, né? Aí que dá uma zica ali, né? Uma tragédia ali, né? Então, eu também faço parte desse time se pudesse, diria pro Jean, Jean, debreia, para, né? Não é só tua imagem que tu tá arranhando, né? Pensa também no povo já que tu gostaria que os brasileiros fossem diferentes, que te apoiassem mais, ouve também os brasileiros, né? Um pouco, né? Tem essa empatia, assim. Ok, Meloto foi e chafurdou ainda mais na ferida que o Barbie abriu. E agora a palavra vai vir para mim. O Boia Fria, é o seguinte, cara, eu acho que você foi muito feliz na escolha das suas palavras. Jeito desequilibrado e vergonha alheia. O Jean Silva, ele é desequilibrado. Ele é. Claramente. Ele tem um problema de um desequilíbrio. É uma coisa. Se você tem.
dezenas de indícios disso. Ele é uma personalidade desequilibrada. E que em alguns momentos, concordo com você, dá vergonha alheia. Tipo, mano, só para. Não, guarda isso. Para de falar agora. Senta agora. Por favor, senta. Às vezes a gente sente um pouco isso, vendo ele. Por conta do desequilíbrio. Contudo, eu acho que a gente tem muita dificuldade aqui no Brasil de abraçar, de acolher, de torcer, de aceitar, talvez seja a palavra melhor, o melhor verbo empregado aqui, de aceitar uma personalidade muito autoconfiante. A gente admira quando vem lá de fora, pelo menos eu achava muito legal a autoconfiança abissal do Conor McGregor. Eu acho muito legal a autoconfiança abissal do Ilia Topuria. E quando de um lutador brasileiro, a gente acha que falta de humildade, que pedantismo, que arrogância. Eu acho isso legal. Se você vai torcer para ele perder, para ele calar a boca, é um outro problema. Mas eu acho isso legal. Então, esse parafuso a menos que o Jean Silva claramente tem, eu acho que compõe uma personagem que eu acho divertida, que eu acho que faz parte, que eu acho que cabe. Eu acho que o MMA e o UFC dão lugar a personagens assim. Às vezes ele passa do ponto, às vezes passa vergonha alheia, porque é desequilibrado, e é mesmo. Você vê em entrevista do cara ao vivo, falta alguma coisa ali, e tudo bem. E ele consegue ter uma vida ativa, funcional, assim, né? Não rouba, não mata ninguém, pelo menos até agora, eu espero que nunca o faça. Tem um emprego, tem um trabalho, sustenta a família, ok, né? Com um probleminha, com um parafuso a menos, ele tem uma vida funcional. Eu acho engraçado, eu tendo a concordar com vocês em alguns pontos, mas não no veredito. Então, é um desequilibrado, passa vergonha, mas eu acho que a gente tem um pouco de dificuldade de aceitar personagens brasileiras assim. Esse é meu ponto. E bora para o UFC Paris. Começando pela minha nota de corte do UFC Paris. Olhei muito o card, cocei a cabeça, depois cocei a nuca, depois tirei um grão de areia no olho que entrou do futevôlei e cheguei na nota 5. Nota de corte 5 para este card. Um bom card. Você que está chegando agora, o Rampazzo, que sou eu, falando em terceira pessoa que nem o Pelé, é rigoroso. Nota 5 é uma nota boa. É um bom evento. Um card legal, nota 5. É isso aí. E só relembrando, o último card do UFC Xangai, que tinha um card bom também tinha nota de corte 5. O evento foi ok e fechou com nota 3. O UFC Xangai. Vamos ver como vai fechar o UFC Paris, que está partindo desta nota 5. Meloto, por favor, que horas começa o card preliminar? Alerta todo mundo aqui porque vai começar mais cedo. E qual a primeira luta dele? Bom, eventos na Europa, geralmente eles sempre começam mais cedo mesmo, e não vai ser diferente, né? O UFC Paris, card preliminar previsto para as 13 horas. A 1 da tarde é quando vai começar a primeira luta, que é entre a irlandesa Shelna Bannon contra a americana Sam Hughes. Ou seja, eu vou ter que passear com o meu cachorro mais cedo, tá? Então você também se programe aí qual que é a tua dinâmica no teu sábado, 1 da tarde, pode começar uma luta muito interessante. Será que vai ser interessante, Meloto? Shelna Bannon contra Sam Hughes? Não muito, né? Tem lutas melhores. Sam Hughes costuma amarrar a luta, né? Favorita, Meloto. Ela é uma lutadora de controle, né? Tem um cardio bom aí, gosta de controlar por cima para ganhar minutos ali. E essa luta é justamente a chave se a Bannon vai conseguir manter em pé, porque em pé, para mim, a irlandesa é um pouco melhor.
lembrando que ela é apoiada, né, e o Conor McGregor vive falando que torce por ela e tal, quando ela luta, então ela tem essa ligação com o Conor. É uma lutadora que vem do taekwondo, do kickboxing, ela tem um jiu-jitsu interessante. Pode ser que mesmo a Hughes quedando e ficando por cima, a Bannon pontue mais, porque ela é bem ativa, ela tem o jogo por baixo ali ativo. Só que essa defesa de queda dela que é o problema e que eu coloco muitas dúvidas nisso. Lembrando que o que está em jogo nessa luta é que ambas buscam a terceira vitória seguida, né? Elas vêm de uma boa sequência. Então quem vencer pode ser que entre no top 15 aí da categoria peso palha. E como tu disse, rapaz, o mercado indica aí um favoritismo grande para Hughes, que é o cenário mais provável mesmo ela controlar e pontuar por cima, a não ser, como eu disse, que a Bannon neutralize as quedas e impõe algum volume ali com qualidade também, né? Maravilha, Meloto. Seguindo aqui, a gente chega na segunda luta pelo peso meio-médio, o Andreas Gustafsson contra o Riná Fraquete de 9. Barbie, essas odds estão bem equilibradas, o Fraquete de 9 chegou a estar como favorito, a última vez que eu olhei estava o Andreas Gustafsson. Qual é o teu palpite aí? Você concorda com esse equilíbrio? Cara, eu concordo com o equilíbrio. Eu acho que o Renato é um desses caras que, assim, a gente esperou muito dele, acabou não entregando tanto. É um cara mais trocador, embora ele também tenha um jogo bacana de trabalhar quietos, amassar por cima, mas só que enfrentando o Gustafsson é um lutador muito intenso, sabe? Ele é um lutador de muito cardio, de jogar muitos golpes, de sufocar no clinch, de tentar trabalhar, fazendo o adversário não conseguir iniciar os ataques dele. Então, tipo assim, eu acho que existe uma diferença clara técnica que eu daria favorecimento ao Frederico Trinov, mas eu também acho que a fisicalidade que o Gustafsson impõe no jogo faz dele extremamente perigoso para essa luta, e eu vou dizer que o meu palpite tá aí no Gustafsson para essa, viu? Eu acho que ele vai conseguir colocar o adversário no clinch, vai conseguir defender as quedas e vai conseguir reagir bem, vai fazer a luta acontecer e vai fazer a luta ter o ritmo dele. Ô Meloto, e o Brett Tavares contra o Robert Bryczek? Bom, o Tavares, né, um veteraníssimo do UFC aí, é um cara que é muito inconstante, alterna lutas e resultados com muita frequência. E o Robert tem uma luta no UFC que ele fez aí, perdeu na estreia. Ambos são strikers. Eu considero o Tavares, pelo volume de golpes e pela experiência, o favorito. O polonês ainda não mostrou grande coisa, carece muito de testes. O poder de nocaute está mais a favor dele, mas a técnica, ao meu ver, está mais a favor do Tavares. Eu acho que essa luta vai ficar em pé e eu vejo o Tavares vencendo por decisão. É o cenário mais provável que eu acho, pelo menos. E aí, meu doutor, a gente chega em Sam Patterson contra o Trey Walters. Inglaterra versus Estados Unidos na França. Quem leva? Pois dois lutadores com envergadura e tamanho bem grande. O Patterson inglês, o Trey Patterson americano, enfim. Cara, aqui é uma luta que eu considero bem interessante. Eu sei que o Patterson é o favorito, ele é uma promessa bem notável aí, principalmente para a Inglaterra, mas eu tô achando que o Aders ele vai complicar, porque o que faz o Patterson ser muito perigoso é justamente essa questão do tamanho dele. E nessa luta ele vai encontrar um cara que também é grande e talvez ali equilibre bastante em pé, cara. Então, por questão de jogo, eu não tô concordando muito com essas odds. Eu acho que existe uma boa chance do Aders ganhar pelo volume e talvez até, não sei, dependendo do queixo ali, talvez nocauteie. Mas eu acho que o Aders vai ganhar, cara. Eu tô com essa sensação, que o Aders vai ganhar. Teu palpite vai nele? Vai nele, vai nele. O meu palpite no campo minado vai no Sam Patterson, Barbie, e o teu? Volto de Minerva. Ô meu santo Cristo, assim vocês me quebram demais. Eu vou pensar e vou retornar para você em 3 a 5 dias de trabalho. Até parece que você tem esse tempo todo. Seguindo aqui, ó, fugiu da raia, hein? Vocês viram, é o Bunda Montes. O fato dele tá na dúvida me dá razão, porque a odd aponta todo o favoritismo pro Patterson. Ou seja... Mas o palpitão no canal Contragolpe não tem odd. Não, sei, mas mostra que eu não tô tão errado assim, né?
Quer ver, mas o negócio o que você falou é interessante, mas funciona para os dois, né? São dois gigantes que se valem muito de altura e envergadura, e aí subitamente, ó, esse cara também é grande. E eu acho que o Trey Waters, ele também é, tipo assim, ele luta sendo alto. Ele é um cara grande que a forma dele de ganhar lutas é eu sou maior que os meus adversários, mas ele é bem acertável. Eu não sei, cara. Ó, somente um deles foi nocauteado na carreira. E no UFC ainda. E é o Peterson. Harry Hardwick contra o Cauê Fernandes. Uma luta. A gente teria o Faresian contra o Cauê Fernandes, né, Meloto? Conta pra gente e diz o que você acha desse confronto. Pois o Cauê tá vem de uma boa vitória aí, a última luta dele me surpreendeu, inclusive, ele era zebra e conseguiu vencer, acho que o Guran Kutateladze, né? E o Harry tá vindo do o evento que revelou o Conor McGregor, né? O Cage Rayors, era campeão lá, peso pena. Pelo que eu vi, ele tá subindo de categoria para enfrentar o Cauê. É um cara que carece muito de testes ainda, né? Tá tentando roubar aí a cena em Paris. Uma vitória para ele vai elevar ele a um patamar que ele nunca chegou ainda. O Cauê, pelo que eu vejo, assim, é um cara mais sniper, com precisão, um cara que tem uma pressão moderada. Já o irlandês, o Hardwick, é um cara com volume e, assim, que tenta ganhar na raça mesmo. Eu acho que o Cauê que é bem favorito, né? Eu não vi as odds ainda para essa luta, mas eu considero o Cauê favorito porque já venceu lutadores melhores. Então, eu preciso ver um pouco mais do Hardwick contra lutadores de nível do UFC para poder apostar nele nessa luta. Eu vou com o Cauê nessa. E na sequência, a gente tem o Marcin Tybura, a luta pelo peso pesado, contra o Ante Delija. Barbie, o que você tem a falar sobre esses dois lutadores rapidinho aí, o teu palpite? Marcin Tybura, aquele cara que não morre mais, está na divisão dos pesos pesados do UFC já tem uma década, mais que isso, se bobear. E que vem ainda, assim, lutando contra contenders, contra promessas. A última luta dele contra o Mick Parkin, que ele venceu por decisão. Eu não achei que ele venceu, mas aí é do juiz. E é um cara que tem um estilo chato, né? Sabe? Porque ele é muito difícil de ser nocauteado, tem o queixo bem duro, mas ele não é um cara exatamente rápido, não é um cara exatamente atlético. O que ele faz ele vai conseguir uma queda, vai sufocar o adversário por cima. Sendo a divisão dos pesados, a maior parte dos oponentes tem dificuldade para lidar com esse tipo de jogo. Mas ele vai lutar contra um adversário de nível mais alto e vai ser completamente destruído, como por exemplo foi o caso contra o Tom Aspinall, mas também foi o caso contra o Sergey Spivak. Do outro lado a gente tem o Ante Delija. Ante Delija, ele pode não ser conhecido da maioria do público, porque ele está fazendo aqui a sua estreia no evento, mas ele teve uma longa carreira na PFL, longa e bem sucedida. Ele inclusive ganhou um dos torneios da PFL em 2022, nocauteando o favorito, que era o Matheus Sheffield. A única derrota que ele teve em anos recentes foi para o Valentin Moldavski, que era o campeão dos pesos pesados. É um trocador, bons golpes de mão, bom boxe, poder de nocaute, não é um dos caras mais rápidos do planeta. Eu acho que esse aqui é um casamento interessante nesse sentido, né? Porque eu acho que eles são caras até bem similares de uma certa forma, que eles não são muito atléticos, não são muito dinâmicos, mas são muito resilientes, batem pesado, em geral sofrem com diferença atlética. Eu acho que o Ante Delija aqui, na minha opinião, ele pode até ter um certo favoritismo, mas depende muito de como que seria o jogo proposto pelo Tybura e qual que é a efetividade dele conseguindo quedar ou não, sabe? Porque o Delija não teve que lutar com muitos caras, com um tipo de jogo parecido com o que o Tybura faz, mas se eu tivesse que palpitar em um, meu palpite seria no Delija. E aí, Meloto, fechando o card preliminar, a gente tem duas lutas aí com dois franceses proeminentes, né? O Marcel um pouco mais. Vem colecionando boas. Apesar que perdeu a última, se eu não me engano, né, Meloto? Perdeu. Para Alonso Minifield. Perdeu a última. Enfim, os dois têm um certo sobe e desce. Em qual deles você aposta mais? Vamos começar falando, Meloto, do Marci versus Brandson Ribeiro, que é a penúltima luta do card preliminar. Dá para botar fé nesse francês aí? Então,
Considerando o adversário, sim. Eu considero ele bem melhor do que o Brandon Ribeiro. O estilo dele é completamente oposto. Ele é um cara mais controlador. Tem poder de nocaute? Tem. Mas ele gosta do grappling e controlar por cima. Descer a marreta também, que ele tem punch. O Brandon é mais kamikaze, diria assim. Em pé, ele joga golpe, às vezes, de tudo que é jeito. Não é um cara muito técnico. E por esse aspecto eu considero ele muito vulnerável. Então o Omar Sy aqui, para mim, ele vence. E o William Gomis esse é um francês que ele venceu o João Anderson Tubarão. Mas deixa eu só falar, aí o William Gomis, só para dizer que ele vai, enfim, enfrentar o polonês Robert Ruchala. Você está apostando, né, teu palpite está entre o Omar Sy contra o Brandon Ribeiro e o William Gomis contra o Robert Ruchala, teu palpite vai em quem? Bom, o meu palpite vai no Gomis, nos dois franceses. O Gomis com um pouco... Vai lá. O Gomis com um pouco menos de confiança, porque o adversário daí é mais duro. Ele vai enfrentar um cara que traz um grappling de qualidade e talvez seja a arma para vencer o Gomis. Porque o Gomis, ele é um bom striker, embora seja um cara mais controlador em pé, ele não é tão contundente assim. Ele é um striker móvel, tipo... Pegar um exemplo que a Angela Hill, por exemplo, no MMA feminino, é o William Gomis, cara. O Gomis é a cara de volume em pé. Controla bem a distância, é difícil de quedar ele, só que é a arma para vencer ele que eu vejo com mais chances, porque em pé ele é um cara difícil de ser nocauteado, né? E impor uma técnica maior do que ele. Então eu considero ele o favorito aqui, eu acho que ele vai vencer sim, porque ele tá mais adaptado já, o cara mais rodado, o adversário polonês ainda precisa mostrar um pouquinho mais ainda, para mim não tá pronto ainda para vencer um cara do nível do Gomis. E só por curiosidade, meu, Omar Sy ou Gomis, quem vira ranqueado primeiro? Diante do cenário das categorias, o Omar Sy, por conta da peso meio pesado ali, tá bem, os caras estão muito envelhecidos, eu acho que vai rodar essa categoria logo vai ter uma transição bem grande. E tem menos lutadores também, né? Melo, chegamos no card principal. Para a gente se programar aqui, a previsão de início do card principal tá para que horas? Previsto para 16 horas. 16 horas. E a primeira luta é entre o Patrício Pitbull e o Lozane Keita. Luta muito esperada aí, né? Agora, depois que foi marcada. A gente quer ver o quanto o Patrício Pitbull ainda tem nível para lutar na Elite. E se o adversário dele, Lozane Keita, que é um campeão aí em outros eventos, tem nível porque tem um hype muito grande em cima dele, né? Embora ele não tá com um favoritismo tão elevado assim, eu considero ele melhor do que o Pitbull nesse momento. O Pitbull, uma lenda total, grande história, mas esse rapaz aí, ele tá me surpreendendo aí pelo nível que ele mostrou em outros eventos. Eu acho que ele tá pronto para vencer o Pitbull, que tá mostrando sinais de decadência, especialmente na questão do queixo. Eu não confio no queixo do Pitbull. Teu palpite está inventando no Lozane Keita. Por nocaute. Barbie, teu palpite nessa luta vai em quem? Rapidão. Nossa senhora, eu acho que é uma luta ótima pro Lozane. Eu acho que, tipo assim, é um cara longo, é um cara atlético, é um cara que contra-golpeia chutes muitíssimo bem, inclusive pega chutes muitíssimo bem. Eu tô palpitando aqui nele. O Pitbull ainda é um cara meio enigmático nesse sentido, que ele vai passar 3 minutos da luta olhando pro adversário sem mexer. Do nada ele vai jogar um soco e o adversário vai pro solo, sabe? Foi basicamente o que aconteceu contra o Dan Ige no segundo round. Então, existe, claro, um certo risco, mas eu acredito que o nível de atleta, que o nível de contundência, o nível de trocação que o Lozane traz é muito alto. Eu acho que ele vence essa luta. Caramba, vocês não acham que o Patrício Pitbull, num conjunto, é um lutador melhor? Não? Talvez tecnicamente, mas ele não tá fisicamente bem, eu acho. Eu acho que ele decaiu muito fisicamente. E ele tenta se culpar. Eu não saberia dizer, até porque o Lozane Keita, tipo assim, ele teve algumas poucas situações na carreira dele que ele passou perrengue. Ele
quase tomou um knockdown em uma luta que ele já tinha ganhado 2 rounds. Perdeu alguns pouquíssimos rounds, mas em geral ele já mostrou uma defesa de quedas, uma competência para se levantar, por exemplo, muito boas. A única derrota que ele teve na carreira foi uma lesão que ele teve na perna, que foi, tipo assim, foi uma parada. Eu sei que eu mencionei aqui no início do podcast que não existe sorte, mas é dessas paradas que, assim, quase sem precedente. Ele estava por cima da guarda, levantou, e eu não sei se ele tropeçou em algo ou se o adversário deu tipo uma pisada no pé dele, enquanto ele levantava da guarda, e ele lesionou. É a única derrota que ele tem na carreira, então é muito difícil nesse momento saber as limitações dele, porque ele tá passando caminhão em todo mundo. Muito bem, vamos aguardar então a luta que abre o card principal no UFC Paris e ver o que acontece. Na sequência, Melo, Axel Sola contra Rhys McKee. E aí? Bom, dois meio médios, né? Com propostas bem claras, assim, eles são strikers. O Sola é um cara que usa bastante a distância, low kicks, para tentar desmontar a base dos oponentes. E o McKee também é um cara que traz volume, é um cara que traz bastante cardio, gosta de usar o jab. A chave aqui vai ser quem vai controlar a distância nessa luta, porque são dois lutadores que gostam de fazer isso, de controlar o centro do octógono. Pelo que eu vejo, eles têm essa arma. E, bom, as odds estão dando um favoritismo aí pro francês, né? Pro Sola, mas eu não tô muito confiante que. Eu vejo um pouquinho mais de potencial no McKee. Eu acho que ele tem mais chances de controlar essa luta com base nos nomes que ele já venceu, inclusive dentro do UFC. Então, para mim, o McKee, eu acho que ele vence a luta na decisão. E na sequência, Melutíssimo, Bolagiok enfrenta o Mason Jones, terceira luta, o Cebolinha aqui, do card principal desse UFC Paris. O que esperar dessa luta, desses lutadores? Bom, o Oki é um strike de potência, né? Um cara que gosta de tentar o nocaute logo no início já. E o Jones é um cara meio híbrido, assim, ele tem as duas formas de lutar, tanto no chão quanto em pé. E é um cara de volume. Então, confronto de estilos total aqui. O Jones, ele é mais experiente, principalmente em lutas longas. O que eu vejo aqui que pode definir, né, é se o Oki vai cansar no início ou não. Se ele cansar, aí deu. Porque daí a chance é grande do Jones crescer. E eu tô apostando nisso. Eu acho que o Jones tem mais armas, principalmente por conta desse problema do gás do Oki. Eu acho que o Jones vence por decisão, a não ser que seja nocauteado no início, mas eu não confio tanto nessa possibilidade, e sim mais no Jones para ganhar nos pontos. Olha só, a gente tá falando de um evento que o card principal tem 6 lutas, hein? E a quarta luta deste card principal, Barbie, é Modesta Bukauskas versus Paul Craig. Paul Craig que vem num descenso aí, bem zebra nessa luta contra o Modesta Bukauskas. Enfim, é aquela luta que o Paul Craig vai ficar jogando no chão, você imagina a luta indo para decisão sendo uma luta chata, ou o Modesta Bukauskas pode imprimir um jogo mais agressivo na trocação e finalizar. O que você imagina, Barbie? Cara, uma dessas é um cara extremamente seguro nesse sentido, né? Ele tem poucas combinações básicas, muita movimentação. Eu acho que ele vai frustrar as entradas de queda do Paul Craig mais com movimentação do que qualquer outra coisa. E eu não saberia dizer se a luta chega na decisão, até porque o Paul Craig é um cara tão vulnerável em pé que é meio difícil você assumir esse risco, sabe? Mas eu acho que eu apostaria no Bukauskas por nocaute aqui. Eu acho que nem precisa muito de um jogo mais agressivo. Eu acho que a defesa dele vai forçar o Paul Craig a ter que atacar mais, a ter que se expor mais e a ser mais atingido pelas combinações dele. Ele é um cara que bate pesado, mesmo que as combinações sejam sempre simples. E aí, Melotíssimo, chegamos no Common Event. Deixa eu confirmar uma coisa aqui. Pelo que eu tô vendo no site do UFC, primeira luta entre ranqueados. Entendeu? Cavalheiro e Donzela, por que eu não dei uma nota maior do que 5 para esse card? Tá um evento
legal, tá um card interessante, pero, né, interessante da página 2. Primeiro lutando de ranqueados é o Common Event, Benoit Saint-Denis, perdão, 13º do ranking, francês, vai enfrentar o recém-ingresso ao ranking do peso leve do UFC, Maurício Ruffi, 15º do ranking, porém bem favorito nas casas de apostas. Meloto, sem ficar em cima do muro, cara, dá pra dizer que o Ruffi vai tirar o Benoit Saint-Denis pra nada? Eu tô apostando que vai ter um desfecho contundente. Então, eu vejo sim o Ruffi vencendo por nocaute essa luta e não digo, tirar pra nada daí aí é um nível acima disso, né? Arregou. Mas eu acho que o Benoit Saint-Denis ainda assim vai fazer alguma coisinha ali, vai conseguir dar um pouquinho mais de trabalho do que ser tirado pra nada. Porque ele tem o grappling como eu vejo ele como striker, mas ele tem um grappling melhor, eu acho, do que do Ruffi, em termos de tentar buscar queda e controlar por cima. Então eu acho que ele vai dar um trabalho no início, só que daí vai cansar, e aí o Ruffi vai crescer. E aí depois disso o Ruffi nocauteia. Esse é meu palpite. Ô Barbie, que perigo que o Benoit Saint-Denis oferece pro Ruffi? Eu acho que oferece bastante perigo, ainda mais impondo aquele jogo de pressão que ele impõe normalmente. Eu acho que é interessante porque isso também vai dar muitas aberturas para o Ruffi poder trabalhar, mas eu fico pensando que vai ser um cara que vai realmente testar essa parte do grappling, porque o Benoit Saint-Denis é um cara muito forte fisicamente e é um cara com um jogo por cima muito agressivo. Ele bate bastante, ele passa a guarda, pega as costas, finaliza. As lutas que ele fez no UFC mostraram muito bem isso. E, tipo assim, você tem que aturar essa pressão. Ou então, tipo, os caras que venceram ele, o Poirier e o Moicano, o Poirier teve que aturar a pressão. Ele perdeu o primeiro round, passou pelo inferno, sabe? Sobreviveu, e é isso que a gente espera de um top 5. O Moicano foi o contrário, porque ele conseguiu a queda e foi ele que levou o inferno, o que eu acho que é um jogo que o Ruffi não consegue replicar. Eu acho que o Ruffi vai ter que navegar aí por águas extremamente perigosas, pelo menos nesse primeiro round, e conseguindo contragolpes, conseguindo diminuir o ritmo do adversário, aí a luta já fica um pouco mais tranquila. Mas principalmente em questão de grappling, eu acho que o Saint-Denis vai colocar muitas perguntas para o Ruffi responder. E aí, Barbito, chegamos nela, na análise da luta principal. O que será que vai acontecer? Em quem será que vai o palpite do Capitão Carisma? Nassourdine Imavov, segundo do ranking peso médio, ou Caio Borralho, 7º do ranking peso médio? Vamos começar pelo melhor ranqueado, pelo lutador da casa, Nassourdine Imavov. Barbie, qual jogo ele vai propor para o Caio Borralho? Caio Borralho vai... Veja bem, Imavov vai ter do outro lado um lutador completo e um lutador nerd, inteligente. O que você acha que o Imavov vai propor para sair com o braço erguido na frente do seu público? E também dá uma refrescada, que lutador é esse? Para quem só sabe que ele nocauteou a Adesanya, nunca viu uma luta do Imavov, conta pra gente quem é esse Imavov que vai tentar vencer Caio Borralho no sábado. Pô, cara, o Imavov já tá no UFC há muito, muito tempo, né? Ele é um desses lutadores que entrou pela Covid, entrou assim, se eu não me engano, foi de substituto de última hora contra o Phil Case, mas eu posso estar incorreto aqui, pelo menos em relação a ser de última hora. E foi uma luta dura para ele, que já mostrou alguns problemas que foram ser recorrentes na carreira dele. Ele tem 2 derrotas pelo UFC, uma que foi essa contra o Phil Reis, a outra contra o Sean Strickland, que pegou a luta de última hora e pegou numa categoria acima, né? O Imavov estava se preparando para lutar na categoria dos médios, a luta eventualmente aconteceu nos meio pesados, ao longo de 5 rounds, o que expôs um problema de cardio que, infelizmente, também é meio recorrente na carreira do Imavov. Ele não é um cara que vai morrer da forma mais brusca, mas se a luta é mais pegada, ele vai eventualmente mostrar uns sinais bem claros de fadiga. Tá acumulando aí 4 vitórias consecutivas, vitórias contra o Roman Dolidze, Jared Cannonier, Brandon Allen e essa última contra o Israel Adesanya que você falou. E o que eu acho interessante aqui é que, embora o Imavov tenha tido uma clara melhora como lutador e tenha se tornado um lutador extremamente maduro, todas essas lutas tiveram seus probleminhas, sabe?
Bora começar falando dele num ponto de vista técnico. Ele é um lutador mais voltado para o karatê, embora ele tenha desenvolvido seu boxe muito bem recentemente. Um cara com uma base mais lateralizada, tem ótimos chutes laterais, tem ótimos chutes altos, e tá trabalhando boxe cada vez mais, boas mãos, mãos pesadas também. Essa combinação que nocauteou Israel deixou tudo isso muito claro. E tem um jogo de chão bem bacana quando ele se propõe a utilizar, tem boas quedas, trabalha bem por cima, consegue passar a guarda, pegar o adversário no crucifixo, trabalhar ground and pound. Não é um cara de muitas finalizações, se isso aparecer, beleza, apareceu, mas em geral é um cara mais de trocação, mais da distância, de colocar uma pressão mais baseada na movimentação do que baseado num volume de golpes. Você vai ver, por exemplo, na luta dele contra o Chris Curtis, esse tipo de coisa, que o Chris Curtis estava tipo, meu Deus, eu não consigo entrar na distância desse cara, mas ele está me pressionando a fazer isso, uma coisa meio parecida com o que o Conor McGregor fazia. E o que eu falo dos pontos de interrogação a respeito das lutas que ele fez é que, por exemplo, a luta contra o Dolidze, bicho, ela não deveria ter sido 5 rounds, ela não deveria ter sido nada complicada, ela não deveria ter sido a bagunça que foi. O Imavov acaba cansando e deixando a luta se transformar em uma outra coisa. Contra o Cannonier, ele tinha perdido um round, tinha ganhado outro, eventualmente aconteceu um nocaute que eu não concordei. Enfim, eu dou méritos para ele, até porque a luta foi até o 4º round, eu não imaginei que ele teria capacidade nem de terminar essa luta se ela passasse do terceiro, e ele conseguiu. Contra o Brandon Allen, perdeu um round, terceiro round, os dois absurdamente exaustos, acabou vencendo num duelo de trocação, que ele inclusive tomou um certo atraso. Foi uma dessas lutas que a gente questiona muito o QI de luta do Brandon Allen, porque ele estava conseguindo se virar na trocação, mas ele parecia tão aterrorizado nessa parte que ele ficou assim, eu tenho que quedar, acabou se exaurindo com quedas mal sucedidas. E contra o Adesanya, foi um nocaute muito impressionante, com toda certeza. Mas a gente não pode esquecer que ele perdeu o primeiro round. E ele perdeu o primeiro round, tipo assim, bem claramente. Foi numa dessas questões, uma dessas performances, que a gente até fica pensando, eu pelo menos fico pensando, meu Deus, isso foi uma dessas performances que mostrou como que a decadência atingiu, né? Porque o Adesanya deu uma aula até o corpo não tolerar mais. Infelizmente é o que acontece na decadência de lutadores, mas deixa esse ponto de interrogação, porque o Imavov não chegou lá e deu uma aula. Na verdade, ele tomou uma aula. Aí ele acertou uma bomba na cara do Adesanya, muito mérito pro Imavov, porque foi o tempo certo, com a armadilha certa, mas aquela coisa que a gente teve 5 minutos e meio de luta, e a maior parte desse tempo foi o Adesanya dando uma surra nele. Então eu só fico me perguntando qual que é o nível real que o Imavov tem nesse sentido. Porque é com certeza um cara que bate muito pesado, um cara que mantém a distância muito bem, bons chutes, bons socos, já apresenta um jogo de chão muito bacana. Eu só não tenho certeza em relação ao QI de luta, em relação ao card dele ao longo de 5 rounds, que vão definitivamente ser coisas que o Caio Borralho vai testar. Sabe, são coisas que ele faz muitíssimo bem. Eu vou falar mais a respeito disso no casamento, mas sim, em termos de capacidade atlética e capacidade técnica, o Imavov está com certeza ali no topo. Eu só fico me questionando a respeito de outros aspectos da luta que até o momento ele decepcionou bastante. Barbie, do outro lado, a gente tem este nerd que já falamos tantas vezes aqui, né? Um lutador que a gente admira, que foi galgando espaço e que chegou aonde está a possível uma luta de disputar o cinturão. Vai enfrentar o Imavov. Contudo, eu vou te fazer uma provocação. A maior vitória da carreira do Caio Borralho foi contra o Cannonier, um lutador em fim de carreira, 1 ano atrás. Que credenciais que o Caio Borralho traz para deixar a gente confiante de que ele é favorito, como as casas de apostas apontam, nessa luta contra o Imavov? Eu vou dizer assim que quanto mais eu penso nessa luta, mais parelha ela me parece. Quando ela foi marcada, eu estava mais confiante no Borralho do que eu tô atualmente, porque assim, existe uma grande parte das pessoas que consideram o Caio Borralho o menos impressionante dos 4 caras da Fighting Nerds. E eu, inclusive, não sei dizer se eu não consideraria também dessa forma, sabe? Porque o Borralho definitivamente é o mais cerebral
o mais completo de todos que tem lá. Mas ele também é o cara menos impressionante em termos atléticos, sabe? E isso é muito doido, porque o cara, ele é um gigante, é um monte de músculos e que com um cérebro, um QI de luta que acompanha. Já tá no UFC, já tem bastante tempo, com uma sequência de vitórias gigantesca, inclusive, e é um cara que sabe o que fazer. Ele tem um nível de chão muito bom para a categoria, eu acho que está definitivamente aí no top 3, top 4 dos melhores lutadores da categoria em termos de solo, que não é uma coisa besta não, né? Porque a gente está falando de Khamzat Chimaev, a gente está falando de Michael Hernandez, Anthony Hernandez, perdão, e a gente está falando de Reinier de Ridder. Eu coloco o Borralho ali emparelhando, no mínimo, com esses caras. É um cara com cardio muito bom, é um cara com uma trocação muito decente, bons ganchos de esquerda, bons jabs, ótimos chutes baixos, que ele utiliza muitíssimo bem também. O problema do Borralho, para mim, está numa falta de poder de definição, que também é um motivo que muita gente considera ele o menos impressionante dos Fighting Nerds. A gente teve essa luta contra o Jairant Cannonier, que eu acho que o Borralho estava caminhando para uma vitória tranquila na decisão, até mesmo antes daquele quinto round, sabe? Na minha opinião, ele já tinha vencido 3 dos 4 rounds que tinham transcorrido. Aquele quinto round, na minha opinião, deveria ter sido uma interrupção. Não foi porque o juiz foi maluco. Eu, inclusive, já falei isso aqui, que, na minha opinião, o Cannonier, a interrupção da luta do Cannonier contra o Imavov foi muito precoce. E aí o juiz resolveu compensar nessa luta contra o Borralho. Deixou ir. Mas como que o Borralho trabalha? Em termos de trocação, bons chutes baixos, bom gancho de esquerda, mantendo a distância, entrando com algumas combinações, finalizando com esse gancho de esquerda também. Não tem um wrestling dos melhores, mas é um wrestling também extremamente funcional, sabe? A maior parte dos adversários dele em início de carreira eram caras mais do leste europeu, e ele conseguiu colocar todos eles para baixo e até algumas finalizações de forma tranquila. Onde eu acho que o Borralho peca em questão de defesa de quedas, eu acho que ele não tem uma das melhores, mesmo que ele tenha um jogo de chão, mesmo por baixo, muito bacana, capaz de fazer guarda, capaz de conseguir as páginas, capaz de conseguir se levantar, definitivamente é uma área que ele peca. E também a questão da capacidade atlética, eu sei que eu já mencionei isso aqui algumas vezes, mas adversários muito rápidos, adversários muito fortes, tendem a causar problemas para ele. E nessa altura do campeonato, assim, ele tá lidando com um cara que é extremamente atlético, né? E eu fico muito receoso com que esse tipo de coisa vai acontecer, porque não há QI de luta que consiga compensar o cara socar 2 vezes mais rápido, 2 vezes mais forte do que você. Você, mesmo sendo um gênio, e eu acho que o Caio Borralho é um gênio. Uma coisa que eu queria só deixar aqui bem claro é que eu quero muito ver o sucesso do Caio Borralho, porque eu acho que ele traz a bandeira aqui de uma revolução no MMA brasileiro, que eu estou completamente de acordo, que é indo para longe da ideia de que lutadores são brigadores que aprenderam como se faz. E entrando mais numa ideia de que nós estudamos nossos adversários, nós nos adequamos ao estilo de luta, nós aprendemos o que fazer através de estudo rigoroso. Sabe, pegamos gráficos, pegamos vídeo, a gente faz a análise mesmo, e eu acho que se o Borralho sendo bem sucedido com isso, vai trazer mais atenção para esse estilo de se olhar uma luta, que eu acho que é como o MMA deveria ser. Então, eu acho que o Borralho, inclusive, ele é muito isso, né? Por não ser um cara muito atlético, mas ser um cara com muitas valências, e ele se adequa muito bem a cada adversário. Eu acho que é um lutador extremamente admirável. Barbito, chegamos então agora no encaixe, no confronto, no palpite. Como que você imagina essa luta se desenrolando? Concorda comigo que é uma luta que tem tudo para ir até as papeletas dos juízes, ou discorda de mim? E quem vai sair vencedor, Barbie? E de que maneira? Eu vou dizer para você, Rampazzo, que se essa luta for para as papeletas dos juízes, eu acho que o Caio Borralho sai vencedor. Eu acho que o Caio é um lutador muito mais dominador nesse sentido, é um cara mais esperto com como pontuar, de qual forma progredir na luta, de qual forma atrair a atenção dos juízes. Enquanto eu acho que o Imavov, pelo contrário, eu acho que o Imavov é um cara muito mais dependente da capacidade atlética dele, do poder de nocaute, da capacidade de terminar uma luta. Embora não seja a única forma que ele tem de vencer, mas ele prioriza essas coisas, sabe? O estilo de lutar dele deixa isso muito notável. Então, eu acho realmente que
a luta chegando na decisão é porque o Borralho conseguiu uma forma ali de um certo domínio, porque se o Imavov for vencer, eu imagino que seja através de um nocaute, inclusive eu imagino que seja através de um nocaute rápido, tipo ali, primeiros 2 rounds ou uma coisa assim. Passou disso, eu acho que existe uma certa diminuição. Eu espero que o Borralho venha com um jogo muito mais focado em termos de quedas, de controle por cima. Eu espero que ele encontre formas de treinar o cardio do Imavov. Eu, honestamente, já falei aqui que, para mim, o Imavov é justamente o adversário menos interessante do Chimaev, desses 4 que a gente fala de Imavov, Borralho, Hernandes e Derrider, justamente porque eu não acho que ele entrega muita coisa por baixo, mesmo que ele tenha um grappling muito decente. Eu acho que o Borralho tem que focar em deixar um certo espaço para o Imavov quase conseguir levantar e imediatamente voltar a quedar, sabe? Eu acho que ele tem que fazer o Imavov queimar esse tanque de gás o mais rápido possível. A diferença atlética aqui é uma parada perigosa, cara, porque é um cara muito duro de ser nocauteado, é um cara que bate muito pesado, é um cara extremamente rápido. Claro que existem formas, e eu gostaria muito de ver o Borralho, por exemplo, trabalhando chutes baixos nessa base mais lateralizada que o Imavov trabalha, mas eu acho que realmente a ideia aqui é colocar a luta para baixo, conseguir um certo tempo de controle, tirar a ameaça do nocaute. Se a luta precisar ir para os pontos, bicho, que a luta vá para os pontos, mas esse não é o momento de você estar pensando em dar show. Essa é a luta da vida. Enquanto para o Imavov, cara, é uma questão de você tirar o conforto do Borralho. Colocar ele para andar para trás, ainda mais com essa base mais lateralizada, que cobra muito distância, e a envergadura que o Imavov tem, vai fazer com que as entradas de queda sejam mais complicadas para o Borralho e sejam mais puníveis, sabe? Eu acho que o Imavov conseguindo fazer isso, entrando com golpes retos, ele tem maior poder de nocaute, ele tem uma trocação que, mesmo que não seja melhor tecnicamente, eu nem tenho certeza se não é. É definitivamente mais rápida, mais poderosa, é um cara com maior precisão, mas é uma questão que eu acho que o grappling, a forma que o Borralho vai abordar o grappling, a forma que o Imavov vai lidar com esse tipo de atuação vão ser bem definidoras, e eu não me surpreenderia de ver essa luta terminar em instantes, sabe? Eu não me surpreenderia de ver o Imavov simplesmente se aproveitar de uma capacidade atlética muito fora do normal para conseguir deitar o Borralho aí ainda no primeiro round, mas eu vou dizer que o meu palpite aqui no Borralho. Eu acho que ele é um lutador mais confiável, eu acho que ele é um lutador que apresenta mais armas, eu acho que ele é um lutador que faz o plano de estratégia melhor. Eu gosto mais de lutadores que não tem que depender das capacidades físicas dele, das capacidades atléticas que eles têm. Eu acho que passando a linha de risco ali, o Borralho, inclusive, pode chegar a levar melhor nessa luta em pé. Tipo assim, mesmo que Imavov tenha muito poder de nocaute, ele já foi para a decisão contra lutadores bem inferiores ao Borralho. Eu acho que, fora essa ameaça muito grande aí nos primeiros momentos, é uma luta que o Borralho conseguindo fazer ela durar, ele tem tudo para tomar conta. Então, meu palpite está indo no Caio Borralho, inclusive por decisão. Análise e palpite feitos, Barbie. Muito obrigado e bora pro campo minado. Campo minado. Começando com um recap do último evento, o UFC Xangai, em que Meloto foi de Kevin Borjas vencendo Sumo Dergi. Barbie foi de West Wilson gulosinho. Barbie gulosinho. Foi de West Wilson vencendo o Isa, pagando 8. E pro Barbie, Ave César. E eu que fui na bola segura, né? Bola segura, Loner Kavanagh vencendo o Charles Johnson, pagando 1,50. Humildemente. Pra mim é brincadeira. Nós 3 erramos. E agora, Meloto? E agora, Barbie? Começo eu. Eu tô indo, apesar de vocês estarem amaldiçoando o Pitbull, eu estou indo de Patrício Freire vencendo o Lozani Keita, pagando 2,63. Vamos averiguar. Não estou exatamente torcendo tanto por isso, tá? Não morro de amores pelo Pitbull, definitivamente. Mas meu palpite vai nele, pagando 2,63. E o senhor, Meloto? O meu vai no Trey Adams, vencendo o Sam Patterson, tá pagando 2,38. Que, inclusive,
Você acha que essa luta realmente vai ter esse resultado, né? Eu tô tentando salvar nosso palpite no campo minado e o Barbie em cima do muro. Barbie, qual é o teu palpite no campo minado? Meu palpite vai ir no Robert Ruchala vencendo o William Gomes, e eu vou dizer que eu acho que esse vai ser o resultado mesmo, viu? Pagando 3, para distanciar ainda mais dos retardatários. Sempre gulosinho o senhor, né? Tá dando certo, né? Tá na liderança do campo minado. Chegamos ao final desta edição de 3 tapinhas, sempre com um tapinha de despedida, começando pelo senhor Meloto. Qual o teu tapinha de despedida? Vai ser nas costas? Vai ser na cara? Conte-nos. O meu tapa ele vai nas costas da Weili Zhang e do UFC pela super luta que eles vão fazer da Zhang contra a Valentina Shevchenko. É uma pena, eu até lamento que isso não acontecia com mais frequência antigamente. A gente perdeu grandes super lutas que poderiam acontecer no passado. O UFC tem mudado agora um pouco a postura, tá incentivando mesmo. Você quer fazer a super luta? Beleza, vai, faz. Claro, você tem que largar o cinturão daí, né? Mas vai lá e faz. E é uma pena porque no passado a gente poderia ver lutas como Anderson Silva versus John Jones, George St. Pierre contra Anderson. Enfim, aconteceu algumas super lutas, né, no passado? Sim. Mas poderia ter acontecido com mais frequência, como tá rolando agora, e eu saúdo o UFC por estar fazendo isso. Abriu o caminho agora para a Virna lutar contra a Mackenzie Dern pelo cinturão vago. Nós, brasileiros aqui, né, podemos saudar isso. Tem também a questão da Natália Silva nos moscas lá, que vai acabar atrasando um pouco ela, mas ela deve enfrentar a vencedora, né? É em novembro essa luta, daqui 2 meses. Tá num time bom aí para enfrentar a vencedora da Zhang contra a Valentina Shevchenko. Gostei dessa luta e tô empolgado. Olha que luta. Maravilha, Meloto. Eu vou pegar o teu tapinha nas costas aí da Weili Zhang e do UFC, pegar carona dele e dar um tapa na cara do UFC, do evento, pelo seguinte ponto. Essa luta que vai definir o próximo campeão peso palha, no caso campeã do peso palha feminino, Mackenzie Dern e Virna Jandiroba, me desculpa, cara, mas assim, vai ficar um gosto de rainha sem coroa. Quem ganhar essa, jura por Deus, a Mackenzie vence a Virna, aliás, eu acho até que ela é favorita, e virou campeã do UFC, tipo, sem vencer nenhuma das grandes lutadoras do topo ali. Do nada, essa categoria ficou esvaziada. A gente não tem mais a Tatiana Soares, a gente não tem mais a Weili Zhang. Era uma categoria super excitante, a Rosana Namajunas também subiu. Do nada ficou esvaziada, e aí a gente vai ter uma campeã brasileira, legal, né? A Virna ou a Mackenzie Dern, mas vencendo quem? Tipo, pra mim, faltou tempero, faltou um molho nessa disputa e nessa categoria com a saída da Weili Zhang. Este é o meu tapinha. Por favor, Barbie, despeça-se de todos e de todas. Soldados, o meu tapa vai na cara do Rampage Jackson. E do Rampazo. Não. Pobre Rampaz. Dessa vez não. Talvez semana que vem. A gente se fala. Soldados, vamos falar de coisa séria aqui. Porque aconteceu nessa semana que o filho do Rampage Jackson, grande lutador de UFC, uma lenda do MMA, se envolveu numa briga. Numa briga, sim, briga é apelido até, né? Uma tentativa de homicídio, na minha opinião, e na opinião de muitas pessoas, porque o que aconteceu foi, contando a história inteira para vocês, ele estava num evento de pro wrestling. Para quem não sabe, pro wrestling é uma luta falsa. É uma luta armada que é combinada, que todos sabem o resultado, mas as pessoas ainda têm uma certa liberdade e ninguém sabe direito como que eles vão chegar no resultado final. Mas o resultado é definido para todo mundo. Enfim, estava lá num evento, no backstage, nos bastidores, chega um cara achando que, viu a câmera dele, achou que ele era parte dos trabalhadores, deu na cara dele com uma lata de cerveja vazia. Pô, beleza.
O que aconteceu depois disso foi que falaram, mano, ele não é um dos trabalhadores. Eu quero, pô, 1000 perdões, achei que você era daqui, 1000 perdões mesmo, lata de cerveja vazia. Ele falou, não, nem machucou, tá de boa. Aí a organização falou, se você quiser, talvez você pode entrar no ringue, dar um show, ter uma vingancinha assim, sabe? Fazer parte do show mesmo. O cara entra no ringue, dá um slam nesse outro wrestler, que apagou ele, e procede a desferir 22 golpes na cara dele, ele apagado, sabe? Apagado, e galera não interferiu, ninguém tava entendendo o que estava acontecendo, bateu sem parar. E assim, eu vou ser sincero, o tanto de polêmica que isso gerou é uma coisa que tá me assustando muito. Porque, cara, esse maluco tá objetivamente errado, esse maluco tem que ser preso, porque aquela coisa, é óbvio que existe um distúrbio psicológico aqui. O cara tava depois falando, não, eu não vou deixar mais ninguém se aproveitar de mim, eu não vou deixar mais ninguém falar que eu não sou de nada. Tem vídeo do próprio Rampage ligando pra ele, falando, eu fiquei sabendo que você deixou um cara dar na sua cara com uma lata de cerveja, pô, mas você é, eu não sei como falar isso aqui sem ser pejorativo, né, mas é aquela coisa que é tipo assim, pô, você é, não consigo, enfim, pô, você é um fresco, pô, você não aguenta nada, e aí ele ficou bravo, foi lá e tentou matar o cara. Existem muitos problemas aqui, mas esse cara é obviamente descontrolado, ele não pode estar na sociedade. Se você quer meter ele na prisão por, sei lá, 20 anos, estou de acordo, mas se você quiser mandar ele para terapia por 20 anos, eu também estou de acordo. Só que eu, honestamente, não sei como que isso pode ter gerado polêmica, e acaba que, tipo assim, essas questões sempre viram questões raciais, quando a gente está falando de problemas americanos, que a galera fica, pô, mas vocês só estão falando isso porque ele é um jovem negro, e aí acaba que muitas pessoas que já têm problema, que já são pessoas consideradas racistas, chegam, defendem a prisão desse cara e só adiciona lenha na fogueira, sabe? Vira um problema muito maior do que deveria ser. A gente viu um cara agredir o outro a um nível absurdo, a um nível surreal, e ele tem que ser preso por isso. Independe de raça, independe de qualquer coisa. Isso aqui não é uma atitude que a gente pode defender na sociedade. Não existe defesa para isso. Eu vi muita gente falando, pô, mas ele estava se vingando. Vocês estão malucos. Vocês estão perdendo a noção. O seu capitão não vai deixar vocês perderem a noção aqui. Tapa na cara do Raja, tapa na cara do Rampage, que defendeu o filho e inclusive colocou lenha nessa fogueira. Uma situação completamente absurda. Impossível de se defender. Maravilha, Barbinho. Muito bem pontuado. Justo. Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e desdonzeladas, até quinta-feira que vem nos encontramos. Estaremos aqui sim. Abraço. Presta, filhas.